Bom dia, menino. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Hoje vamos, assim, sem mais delongas, fazer, assim, uns videozinhos curtinhos, entendeu? Assim, um pouco, assim, falando de alguns versículos da Bíblia que nós todo mundo junto, assim, vamos tirar da Bíblia, entendeu? Vamos tirar. Mas por que, irmã, que vai tirar da Bíblia? Como assim? Quem é tu para tirar? Não, minha, assim, não é literalmente que eu tô falando, entendeu? É porque tem versículos, entendeu? Que, assim, nunca ensinaram pra gente, pra mim, entendeu? Pra gente, entendeu? Assim, estudei 50 anos, assim, não explicaram, não me ensinaram. E assim, agora, assim, eu pesquisando, assim, um pouquinho, entendeu? Tá, a gente tá vendo que tá escrito. Mas acontece que até hoje ainda assim, entendeu? Não estou entendendo porque ninguém entende, entendeu? O que está escrito, entendeu? Aí até lê, mas assim, esbolsa, assim, entendeu? Diferente do que está escrito, do que o autor quis passar, entendeu? Então vamos assim, vamos desse jeito assim, dar uma pesquisada, entendeu? Assim, meditar e vamos ver se a gente vai ficar ou vai anular. Então vamos curtir, comentar os nossos vídeos, entendeu? Presta atenção. Então nesses textos que nós vamos falar agora, se você vai comentar, entendeu? Anulando também comigo, entendeu? Porque ninguém fala, ninguém explica. Ou você vai, assim, meditar e me explicar, entendeu? Presta atenção. Então vamos, assim, um primeiro texto, assim, para a gente entender, que não está muito explicado, entendeu? Por que ficam chamando a gente, assim, para fazer obras e mais obras e mais obras? Na Bíblia está escrito, presta atenção, em Gálatas 2, que diz assim... No versículo 16, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. E também, né, nós temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será o que? Justificado, né? Aí às vezes eu vejo passagens se falar sobre Abraão, né? Aquele que ele levou Isaac assim para sacrificar, entendeu? Assim, falando que é um sacrifício, voltando ao sacrifício também, a gente sabe que é o da lei, entendeu? Mas eu só quero entender, entendeu? Presta atenção, para poder meditar, né? Entendeu? Então aqui em Gálatas ainda, no capítulo 3, diz assim, no versículo 6, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado que para a justiça. Porque quando Abraão foi levar o Isaac, né, ele não sabia que ia voltar com o Isaac, não. Apenas ele teve fé. Entendeu? Então, não é o sacrificar, o sacrifício, né? Ele creu em Deus. Então, na passagem de Abraão com Isaac, está se falando de fé e não do sacrifício que nem foi feito, entendeu? Presta atenção. Então, versículo 7. Presta atenção. Sabei, pois, que os da fé que são filhos do quê? De Abraão, entendeu? Porque a fé nasceu lá, Deus de antes da graça, né? Lá na lei, ele teve fé. E a fé, qual fé? A fé de Hebreus 11:1, né? A certeza, né? A convicção, né? Que ele esperava, mas ele não estava vendo, mas ele tinha convicção, tá entendendo? Então vamos entender o que está escrito, presta atenção. No versículo 19 de Gálatas 2, vem escrito assim, ó. Porque eu, Paulo dizendo, mediante a própria lei, morri para a lei. Então não tem mais nada de lei, a lei, né? Tá, diz que a lei
foi até a lei e os profetas, né? Só profetizaram o quê? Até João, entendeu? Então João já foi, ó, muito tempo. Então não adianta trazer para os dias de hoje nada de, né, dos profetas, de profetizar, porque eles profetizaram até aquele período ali, né? Profetizaram a vinda do Messias, o Messias veio, tudo que aconteceu com Israel, o reino de Judá, o reino de Israel, né? E tudo foi ali concluído, né? O resgate e o juízo para Israel, entendeu? Presta atenção. Então aqui no versículo 19, diz assim, vou ler do 18, porque se tornou a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, né? Porque Jesus já veio, já salvou, já fez tudo. Agora se eu volto numa palavra, no rudimento, na regra de antes de Jesus, né? Estou sendo transgressor, né? Que é a transgressão da lei, pecado, transgressão da lei. Então eu não mudei, que é de lei, de dispensação, entendeu? Eu estou ainda, entendeu? Lá atrás. Então eu estou transgredindo, né? Transgredindo o favor, né? A graça de Deus, presta atenção, hein? 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver o que? Para Deus. Estou crucificado com Cristo. Na cruz Jesus falou, está consumado. Então se trazemos para esta era, né, as regras, os dogmas de Jesus de Nazaré para trás, né, nós estamos anulando o benefício, né, que ganhamos, né? Quando eu falo ganhamos, não foi só um judeu, não foi só Israel, o mundo inteiro, né? Presta atenção, hein? Bem, 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, o quê? No Filho de Deus, que me amou e o quê? E a si mesmo se entregou por mim. Ele já se entregou, ele já pagou o preço, ele já foi o Cordeiro Santo. Eu não preciso ir lá no Cordeiro dos Hebreus, né? Para trazer, né? Só como história, para as pessoas saberem da história. Mas nós não somos judeus, entendeu? Preste atenção. Então, 21, agora é importante você entender. Não anulo a graça de Deus, né? Não anulo essa dispensação que estamos, né? Que ganhamos em Cristo. Romanos 10:4, o fim da lei foi Cristo. Então não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, né? Presta atenção, segue-se que morreu Cristo em vão. Então nós não podemos anular a graça de Deus, trazendo palavras, rudimentos, ensinos, dogmas, né? Doutrina de um tempo que é passado. Presta atenção, hein? Se eu prego Mateus 24 como fim de mundo, né? Com uma vinda do Filho do Homem, eu estou anulando a graça de Deus. Eu estou dizendo que o Filho do Homem ainda não veio, né? O Rei dos Judeus, né? Que foi Jesus de Nazaré, né? Ou então estou falando que vai ter o quê? Reencarnação, né? Presta atenção. Então, quando eu mudo a história, né? Como doutrina Mateus 24, eu estou dizendo que o templo de Jerusalém não foi derrubado, ou que a profecia de Jesus de Nazaré sobre a derrubada do templo de Jerusalém para se estabelecer, né, o templo espiritual, né, se eu mudar a história, né, porque ele disse que no início os discípulos foram mostrar os templos, a beleza do templo, e ele disse, não vai ficar pedra sobre pedra, né? Que não seja o que? Derrubada. Então as pessoas se agarram, né, na pergunta dos discípulos, mas não se apega às respostas de Jesus, né? Porque no versículo 3 diz assim, ó, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado
quando se aproximaram dele, o que? Os discípulos, né? Que ele está ali aprendendo, não está entendendo nada, entendeu? Os discípulos, em particular, né? Que eles queriam saber. Então eles lhe pediram, eles não estavam entendendo que era a destruição do templo que Jesus estava falando, não vai ficar pedra sobre pedra, eles não estavam entendendo. Aí eles perguntaram para Jesus, o discípulo perguntou: dize-nos quando, né? Quando vai acontecer isso? Quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Os discípulos que fez essa pergunta, porque eles não estavam entendendo o que significava o que Jesus falou, que não ia ficar pedra sobre pedra, entendeu? Ele falou, pensaram que era, entendeu? Igual Sodoma e Gomorra, entendeu? Então Jesus lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, entendeu? Ninguém vos engane. Presta atenção, estava falando da derrubada do templo de Jerusalém, menino. 5, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, entendeu? E não é, porque o Jesus de Nazaré já veio, e o Cristo, ele ressuscitou, né? E o Cordeiro Santo, né, já pagou o preço, já resgatou. Então vai voltar para o quê? Não anula a graça de Deus, né? Ele disse na cruz, já está consumado. Então, se a gente falar que falta alguma coisa, está falando então, que não consumou nada, né? Presta atenção. Em Apocalipse 21, aí veio o novo céu e a nova terra, que ele falou para João. João, explica aí para as 7 igrejas, para as 7 igrejas da Ásia, entendeu? Que iria haver naquela geração, entendeu? Essa é o que? Transição, né? Entendeu? Do reino físico para o reino espiritual, entendeu? Iriam o quê? Iriam do caminho para o novo e vivo caminho, menino, presta atenção. Aí no versículo do capítulo 21 de Apocalipse, vi novo céu e a nova terra, João, né? A visão que ele deu para João, e vi novo céu e nova terra, novo poder, né? Novo poder, novo reino, pois o primeiro, entendeu? O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar, que significa sofrimento, já não existe, né? Lembra lá, que Deus do Egito lá, que eu sofri, perdi pão duro, começou o resgate de Deus né, com Moisés. Vi também a cidade santa e o que? A nova Jerusalém, entendeu? A casa do tesouro físico já não existe, casa do tesouro agora é, entendeu? Pessoa, templo do Espírito Santo, entendeu? Casa do tesouro, porque o Espírito Santo é o tesouro, presta atenção. Que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, né? Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Então entenda. O noivo com a noiva, essa história de noivo com noiva, noiva esperando o noivo, isso foi no tempo que veio Jesus de Nazaré, cumprindo a profecia de Isaías 61, aquele que veio para libertá-los, entendeu? Veio libertar, salvar a sua noiva, né? O seu corpo. Então Jesus de Nazaré veio, que foi no tempo do tabernáculo, né? E tinha que se acender as lamparinas, entendeu? Porque a luz, entendeu? A luz, entendeu? Ainda não era notória. Mas depois em Cristo Jesus, entendeu? Presta atenção, hein? Então, a luz era espiritual, já o que? Visível e real, né? É só a gente ir em Atos, né? Capítulo 22, do versículo 6 ao 9, vai ali ver que aquele Saulo que virou Paulo, né? Ele encontrou o quê? Com a luz, não encontrou com lamparina nenhuma, entendeu? Presta atenção, com luz, entendeu? Verdadeira, da videira verdadeira, entendeu?
Agora, no tempo que estava se esperando o Nazaré, o filho de Deus, presta atenção, então se era o que? Ninguém sabia de onde vinha, então era a noiva, era a nação, né? Mas ele veio para o que? Uma noiva, né? Que a noiva era o que? Israel, né? Mateus 15:24, ele disse assim: eu vim somente para quê? Para Israel, é verdade? Presta atenção. Então aqui no versículo 9, diz assim, ó, a Nova Jerusalém, que a Nova Jerusalém, o que é espiritual, né? Não é mais física, né? Presta atenção. O alimento também agora é espiritual, porque na casa do tesouro, lembra que assim o sacerdócio levítico, né? Todos ali levavam os alimentos para a alimentação, não somente deles, mas para as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, não é isso? Presta atenção, hein? Então, agora na Nova Jerusalém é em espírito e em verdade, né? Que traz o que? A alimentação. E como nos alimentamos? Com o culto racional, né? Entra e nós ficamos saciados e aí nos transbordamos, né? Para alimentar a outros, porque nós mudamos a maneira de ser, a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de falar, a maneira de entender, né? Então presta atenção, no versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: venha, vou mostrar-lhe a noiva, né? A esposa do Cordeiro. Entenderam? Então no tempo de Jesus, Nazaré era a noiva, mas em Cristo é a esposa. Houve-se um casamento. Como que se entende isso? Foi o que? A aliança eterna que foi feita, né, na cruz, entendeu? A aliança é eterna, é casamento, entendeu? Noivado pode se desfazer, mas casamento não, entendeu? Não se revoga, não se renova. Então, o noivo veio para casar e casou o quê? Casou com o quê? Um só corpo, não é verdade? Presta atenção, hein? Presta atenção. Mas esse corpo, entendeu? Foi que se dividiu aqui, ali, não sei o que, entendeu? Presta atenção. Então, um corpo tem uma só cabeça, mas vários corpos, entendeu? Tem muitas cabeças, entendeu? Mas por que se gerou várias cabeças e vários corpos, entendeu? Aí nós temos que entender o Império Romano lá, quando começou a igreja, né, romana, católica, apostólica, romana, Constantino e todos os outros, entendeu? Aí outra coisa, as cruzadas, temos que estudar outras coisas, presta atenção. Alho não é bugalho, tento caramba de falar com vocês que tu não entende, entendeu? Alho não é bugalho. Agora entenda isso, entendeu? Estão esperando, sei lá o que, entendeu? Mas aqui em Apocalipse, no 21, no versículo 6 diz assim, ó. O anjo falou para João, disse-me ainda, tudo está feito. Está na minha Bíblia, entendeu? Se não está na tua, não sei porquê. Tudo está feito. Ele disse, eu sou o alfa, eu sou o ômega, e o princípio e o fim. Eu a quem que tem sede darei de graça da fonte de água da vida. O vencedor herdará, né, estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, né, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, os assassinos é aqueles também que matam a palavra, entendeu? Entendeu? Presta atenção, hein? Aos mentirosos, né? Porque quando é uma coisa, o autor quer fazer uma coisa, a gente acaba esboçando outra, lê a palavra, né? É mais dentro do sofisma, né? Tá lendo uma verdade, mas que não é para os nossos dias, não é para nós. Tá lendo às vezes uma verdade que foi para Israel num tempo passado, lá há muito tempo, entendeu? Já aconteceu, entendeu? É uma escatologia consumada. Então fica botando palavras na boca do Senhor.
entendeu? Nem mentirosos, né? A parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Entendeu? Lá em Apocalipse 2:11 também fala dessa segunda morte. Porque ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, quer dizer, vida eterna, né? Então uns, né, ressuscitou para a honra e outros ressuscitou o quê? Para a desonra. E aqueles que ressuscitou, né, para a desonra, é esses que fica o quê? Vai ficar o quê? Queimando, né? Não é fogo de verdade, é literal que está falando aqui, entendeu? Mas em sofrimento, entendeu? Presta atenção. Então é fácil de entender a palavra, é só ter paciência. Então tudo já aconteceu, entendeu? Tudo já aconteceu por meio do sacrifício de Cristo. Está escrito assim, ó, o sacrifício de Cristo é único e para sempre, eterno. Vocês estão esperando o quê? No capítulo 10 de Hebreus diz assim, ora, visto que a lei é apenas o que uma sombra. Naquele tempo, tudo que se acontecia, naquela dispensação, era sombra o quê? Do que iria do tempo vindouro, que é o hoje. Entendeu? Para você entender mais ou menos. Vindouro. Era sombra, né? Então, ora, visto que a lei é apenas sombra dos tempos dos bens vindouros, não a imagem real o que das coisas, nunca consegue o que aperfeiçoar aqueles que se aproximam o que de Deus com os mesmos sacrifícios. Deus fazia muitos sacrifícios, aperfeiçoou alguém? Não aperfeiçoou ninguém, né? Foi pela graça que nós somos salvos, Efésios 2:8, né? Pelo dom de Deus. Então, preste atenção. E o ano após ano, continuamente, eles ofereciam o que, né? Os sacrifícios. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificado uma vez por todas, não mais teriam que consciência de pecado, né? Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecado todos os anos, né? Aquele tempo, né? Se viver pelo dogma daquele tempo, né? O pecado fica se renovando, voltando na mente, porque eles viviam na transgressão da lei, eles eram acusados, eles eram abençoados e amaldiçoados. Mas nós não, nós estamos no tempo que fomos abençoados com toda sorte de bênção, né? E Romanos 8 vem nos dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Se não há condenação, não há o que? Julgamento. Entendeu? É Gálatas 6:7, que o homem plantar, o homem vai colher. De Deus não se zomba, entendeu? Mas não há julgamento. Não vemos mais a ninguém que segundo que a carne, porque na cruz o véu foi rasgado. Que véu, irmã? A origem carnal, entendeu? O Filho do Homem ficou na cruz. De lá para cá é o Filho de Deus, né? É o Espírito Santo, entendeu, menino? Jesus mesmo falou, é preciso que eu vá para que o Consolador venha, entendeu? Em João 3, no versículo ali 12, 13, ali por ali, está falando que deste céu só Jesus Nazaré que vem, nenhum homem vem de lá, só Jesus Nazaré, e ele que foi, que vai, entendeu? Nenhum de nós vai para esse tipo de céu, esse poder, esse patamar, ficar cantando, encontrar com fulano, ciclano, cantando santo, 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 entendeu? Isso foi para aqueles que foram preparados, como Isaías, por exemplo, né? Como Jeremias, por exemplo, lembra lá que o Criador, né, o sustentador do universo falou com Jeremias, Jeremias, fala assim, né? Porque eu te conhecia antes da fundação do mundo, né? Antes de você estar no ventre da sua mãe, entendeu? Então os personagens bíblicos, né, eles foram preparados para isso, né? Preparados para isso, entendeu? Tem que entender, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entendeu? É desse jeito. Vamos prosseguir. Então o sacrifício, né? O sacrifício de Cristo foi perfeito e foi eficaz.
entendeu? Ele já fez tudo, ele concluiu, entendeu? Ele não vai concluir nada, entendeu? Presta atenção, Deus já deu a vida eterna, a gente está vivo, apenas a carne desce para o pó, entendeu? E o nosso espírito está vivo, porque essa foi a herança, foi o que ele deu, ele concluiu, entendeu? João 3,16, vê aí o que foi a promessa da vida eterna, entendeu, menino? Aqui em Hebreus 9, no versículo 14, muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno, você sabe o que é eterno? Pelo amor de Deus, Espírito eterno a si mesmo ofereceu o que sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos que é um Deus vivo. Se você tiver juízo, entendeu? Vai lá e preste atenção em 1 Coríntios 15, todinho. Leia, releia, até entender, entendeu? Por isso que Hebreus 5 vem nos dizer que a gente tem que sair do leitinho. Já era para a gente estar ensinando essas coisas, mas a gente fica voltando, entendeu? Aqui, deixa eu ver. Aqui no Hebreus 5, no versículo 11, diz assim, ó. A esse respeito, temos sobre a exortação do progresso da fé, temos que progredir. Não, mas só quero ficar lá na fé da viúva, do fluxo de sangue, entendeu? Naquela história, porque ela já fez a história e tem que fazer a nossa, menino, presta atenção, entendeu? Ali ela estava com stop, com fé no Jesus de Nazaré, aquele que ela viu, que tocou. E nós temos fé no Deus vivo, Espírito Santo, entendeu? A gente não andou com Jesus de Nazaré, entendeu? Então aqui em Hebreus 5, exortação ao progresso da fé, tem que progredir, né? Filipenses 3, ali a partir do versículo 12, assim, ó, temos que prosseguir para o alvo, para a soberana vocação em Cristo, não a religiosidade. Preste atenção no que você aprendeu com fulano ciclano, entendeu? No que a gente vê falar desde o tempo da vovó, entendeu? Muda, gente, tem que mudar, entendeu? Então diz assim, ó, 11. A esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar para vocês, né? Por mal que ninguém quer ouvir, né? Todo mundo já é bambambam, não precisa de nada, entendeu? Mas eu preciso, gente, se vocês souberem da verdade aí, que escreve aqui no comentário dos vídeos, que eu preciso, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é a verdade que liberta. Comenta aí e me ensina, pelo amor de Deus. A esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir, né? 12. Pois quando já deviam ser mestres, né, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares, né, dos oráculos de Deus, né? Passaram a ser o que ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Que como que vai dar comida sólida se só querem leite? O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nem entende porque está escrito ali aquilo, entendeu, menino? Presta atenção. Eclesiastes 1, versículo 4, vem dizer que as gerações que passam, mas o mundo permanece para sempre, né? Aquela história de esperar o Filho do Homem concluir foi no tempo de Jesus de Nazaré, quando o anjo ali do Senhor apareceu a João na ilha de Pátimo para poder falar as últimas instruções para lhe dar para as igrejas, para as 7 igrejas da Ásia, não foi? Presta atenção, porque haveria o ajuste, a conclusão, né? Que Jesus de Nazaré ele veio para resgatar, né, para libertar, não foi assim? Isaías 61, se você for lá ler, vai entender que isso. Ele veio para libertar e para o juízo, no versículo 2 de Isaías 61, o dia da vingança do Senhor. Presta atenção, que é a libertação do templo físico, né? E ele pregou em Mateus 24. Presta atenção. Então aqui em Apocalipse 1, ele vem dizendo aqui no versículo 4, que a graça e a paz estejam com vocês. Primeiro tem que ter paz para poder entender.
entendeu? Tem que tirar o ego, vaidade, tudo para poder entender. Presta atenção. Aquele que, está escrito, aquele que nos ama e pelo seu sangue, o que nos libertou, o anjo está falando, entendeu? Para ele, nos libertou. O João está falando, né? A incumbência que ele escreveu, né? Mandou escrever. Nos libertou, libertou ou vai libertar? Libertou, entenda, né? Libertou dos nossos pecados, né? Romanos 8, não há mais condenação. Então ele libertou, né? E nos constituiu o que? Reino, né? Poder, agora o que? Poder espiritual, né? Presta atenção, hein? Ele nos conduz em triunfo. Sacerdotes, que para o seu Deus e Pai, a ele glória e o domínio, que para todo sempre. Presta atenção. Agora presta atenção no versículo 7 do capítulo 1 de Apocalipse, né? A preparação para as 7 igrejas ali, né? Para poder se concluir num aperfeiçoamento, né? Presta atenção. Eis que ele vem, está falando, né? Está concluindo ali, ó. Eis que ele vem, ele não já libertou? Então ele já tinha feito uma parte, libertou. Agora ele teria que concluir com o juízo. Juízo para quem? Para o mundo inteiro? Não, Eclesiastes 1:4 diz que o mundo dura para sempre, as gerações em que passam. Entendeu? Tanto olha aqui Mateus 24, versículo 34, né? Tudo aquilo, né, que perguntaram, os discípulos queriam saber quando que tudo aquilo ia acontecer. É só você ler lá o versículo 34 ali em diante, que você vai entender que foi naquela geração mesmo, né? Aconteceu no ano 70 descer, né? A conclusão, o juízo, né? Tito, filho de Vespasiano, que era ali estava comandando o Império Romano, depois de tanta destruição, matanças, né? Guerras e tudo, entrou ali para concluir a palavra de Jesus de Nazaré, entendeu? Derrubar o templo físico, para se estabelecer, né, o templo espiritual. Presta atenção. Então, o versículo 7 aqui de Apocalipse 1. Eis que ele vem com as nuvens. Nuvem significa juízo, né? E todo olho o verá, todo aquele olho de quem estava lá naquela geração, né, verá. Até mesmo, né, aqueles que o transpassaram, né? Está falando até mesmo aquele que transpassaram Jesus, aquele botou coroa de espinhos, jogou vinagre nele, bateu nele, entendeu? Então está escrito aqui, entendeu? Ele vem, coisa não, foi naquela geração, concluiu o juízo, entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa. Eclesiastes 1:4, geração vem, geração vai. Naquela geração, então, estava se concluído um tempo, um final de tempo, um final daquela dispensação da lei, né? Final daquela aliança de bênçãos e maldição, entendeu? Presta atenção. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente o homem. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, nós temos que entender, menino. Oh, meu Deus do céu. Entendeu? Temos que entender. O reino de Deus agora não é comida, não é bebida, não é visível. Entendeu? Agora, para concluir, entendeu? Eu vou te riscar essa passagem aqui que ninguém lê, ninguém me explica, entendeu? E ninguém principalmente entende. Está escrito aqui em Mateus 16, né? Jesus disse assim aos discípulos dele, né? Os 12. Se alguém quer vir após de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Né? Está falando aí da carne. E quem perder a vida por minha causa, esse achará a vida espiritual. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro, né? E perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma, né? Que a alma já é de Jesus, vamos ganhar a alma para Jesus, ganhar a alma para Jesus como se a alma já é de Jesus. A gente tem que animar as almas, entendeu? Animar elas
mais fé, a prosseguir na fé. A gente anima, né? Anima elas a ter fé, anima elas a se assemblear, se congregar, né? Estar na comunhão, né? Para poder assim falar, que Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 ou mais o meu nome ali, eu estarei. Entendeu? A gente anima, a gente não ganha a alma para Jesus, mas na verdade as almas que ganha é para as instituições, não é para Jesus, porque as almas já é de Jesus. Se não for dele, não é alma vivente, é alma morta, não tem alma. Entendeu, menino? Presta atenção. Porque o filho, presta atenção, porque o filho do homem é importante você entender isso, hein? Jesus de Nazaré que estava falando. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. Glória de seu Pai. Glória quer dizer luz. Luz. Entendeu? Porque ali ele ainda não tinha ido para a cruz. Então ele estava falando na glória de seu Pai. O Pai era invisível, né? Presta atenção. Então ele estava falando, ele ia vir na glória de seu Pai. Invisível. Entendeu? Igual o anjo lá em Atos, ali no início ali, o anjo falou para aquele povo que estava olhando, o Senhor, tá vendo esse que está subindo, entendeu? Da mesma forma que ele subiu, ele vai descer, invisível, espiritual, entendeu? Então não é filho mais do homem, entendeu? O filho do homem é uma expressão dos judeus, entendeu? Que falava naquela época, chamava-se o outro filho do homem, entendeu? Tanto é que o filho do homem naquela época que estava se pregando que havia destruído tudo é o Tito, entendeu? É o filho do general Vespasiano, entendeu? O general Tito. Entendeu? Lá em Ezequiel não falou, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo, entendeu? Era uma expressão, entendeu? Costume se falar, filho do homem. Então, o filho do homem, né? Jesus de Nazaré ficou na cruz, dali em diante, entendeu? Ele não voltará, entendeu? Ele ali foi o rei dos judeus, ele veio para isso, né? Presta atenção. Então vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras, né? Não está falando de um mundo todo, está falando o quê? Para quem Jesus de Nazaré veio? Para Israel, reino de Judá e reino de Israel. Aí o versículo 28, em verdade lhes digo, que dos que aqui se encontram, alguns não vão passar pela morte, né? Até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino, né? Então o Filho do Homem ia vir no resplendor do seu Pai, em glória, invisível, né? Então ele está falando assim, ó, para concluir, alguns que estavam ali não iriam passar pela morte, até que iam ver se concluir o juízo. Entendeu? Todo olho verá. Nós lemos lá em Apocalipse 1, versículo 7. Entendeu? Todo olho verá, toda a língua confessou, uma escatologia consumada. Entendeu? Presta atenção, é fácil de entender. Vou ler mais só um bocadinho para se inscreva, deixe seu like. Então entenda Mateus 24, aqui no versículo 15, diz assim, a grande tribulação, né? Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, né? Quando o profeta Daniel falou, Jesus de Nazaré tinha vindo? Não, ainda não, entendeu? Então não é a segunda vinda, é a primeira, estava falando, lá Daniel falou da primeira vinda, né? Presta atenção. De que falou o profeta Daniel? Quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para o que tirar da casa coisa alguma. Então vai vendo, vai lendo, vai entendendo. No versículo 23, então se alguém disser a vocês, olhe, aqui está o Cristo, entendeu? Nessa confusão, entendeu? Ele voltou, entendeu? Presta atenção, ali está ele, não acreditem. Aqui ele estava falando, mostraram, Jesus está vindo, vocês acreditam. Não, está falando ao contrário, não acreditem, entendeu? Presta atenção, hein? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, né?
Jesus estava advertindo, falando, vão surgir falsos profetas. Os profetas profetizou até João. Que passa disso, não sei não. Então só tem os profetas falando, vai vir, vai acontecer, vai ser o quê? Jesus estava falando, eu estou dizendo não, Jesus estava falando, não acreditem, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, né? Operando grandes sinais e prodígios para o quê? Enganar, se possível, os próprios eleitos, entendeu? Próprios eleitos ficam assustados, assim, e fazendo discípulo, pregando um para o outro, né? Presta atenção. Eis que tenho predito isso a vocês, disse Jesus. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vá lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Oriente, assim será o que? A vinda do Filho do Homem, né? Porque ele vem invisível, né? E não ia voltar em carne, porque na carne parou ali na cruz, entendeu? Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão o que? Os abutres. Presta atenção, hein? A vida desse filho do homem está falando que ele estava falando que o Tito, filho do homem, já não era mais Jesus, já não ia ser Jesus na conclusão, né? Filho do homem seria filho do homem mesmo. Ele viria o quê? Na glória, nós lemos, né? Na glória de Deus, ele viria invisível. Presta atenção, aqui no versículo 32 diz assim, a parábola da figueira, né? Aí vocês lêem ali, eu vou pular aqui para o 34. Em verdade lhe digo que não passará esta geração. Ele está falando que a geração de 2000, a geração de 1000, não. Jesus estava ali advertindo, falando, em verdade lhe digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Tudo isto o quê? Tudo isso que foi falado, profetizado, Mateus 24. Entendeu? Foi o quê? A derrubada do templo. Ó, 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras o quê? Não passarão. Então o juízo para Israel já veio. Né? O juízo para nós é Gálatas 6,7, que deu, né? Que o homem plantar, o homem colhe, porque é Romanos 8, nenhuma condenação né? Do aquele período de condenação, de maldição, entendeu? Se alguém te falar alguma coisa de maldição, entendeu? Não acredito, porque até o livro de Malaquias foi para Israel, né? Presta atenção, gente, eu estou lendo a Bíblia, né? Muito bem, então 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, né? Porque quando uma mulher está grávida, sabe que o filho vai nascer, mas o dia e hora ninguém sabe, né? Fica na expectativa. Mas lembre-se que no versículo 34, ele falou que, ó, em verdade lhe digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. E não se esqueça que nós lemos em Mateus 16, versículo 28, que muitos que estavam com ele ali, né, iriam ver, né, ele vir na sua glória, e todo olho, né, todo olho viu, até aqueles que iriam ali fazer o sofrimento ali com ele, né, transpassaram, que nós lemos em Apocalipse 1:7, entendeu, menino? Então presta atenção, mas a respeito daquele dia ninguém sabe, né? Só o anjo que está falando de um fim do mundo, não deixa alguém, entendeu? Está falando o quê? Então, quando falar de fim do mundo, você mostra Eclesiastes 1:4. Então, está falando da derrubada do templo de Jerusalém, final do poder da casa do tesouro, o poder do templo físico, né? Para ser estabelecido o templo espiritual. Quem arribou de novo o templo físico foi o imperador Constantino. Entendeu, menina? Presta atenção, depois a gente fala sobre isso. 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, entendeu, menina? Presta atenção. Nada em Sodoma e Gomorra, entendeu? Deus, Jesus de Nazaré não tinha vindo, entendeu? Os anjos, entendeu? Que se manifestavam, até para
para falar com Maria que ela ia ter um filho, não foi anjo, menino? Então, entendeu? Preste atenção, uma coisa, outra coisa. Preste atenção, então está se falando, pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, né? Porque ali ele viria o que é invisível, entendeu? Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, né, comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que o dia de Noé entrou na arca, né, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou. Então, é a conclusão, né? Aí entraram para a arca, né? Eles ouviram o comando, mas não se atentaram, e aí veio o quê? A água, eles viram Jesus de Nazaré fisicamente? Não. Então, assim também foi no dia do juízo, né? Para aquele pois, e no nosso juízo também, né, no reino espiritual, é no reino de Deus, Gálatas 6:7, a cada um individualmente, né? Individualmente, não está falando que eu vejo vezes falar assim, não, porque eu vou pagar por fulano, ciclano, não, ninguém vai pagar por ninguém, entendeu? É individual, a gente reinar no reino, entendeu? No reino eterno, entendeu? No reino eterno, individual. São uns para a honra e outros para a desonra, né? Assim é a palavra. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor, que é de vocês, né? Entendeu? Presta atenção. A gente não sabe o dia que nós vamos tombar, né? Para a glória, para ver a glória de Deus, né? Porque só quando morremos, né? Foi falado a Nicodemos, como é que pode nascer de novo? O vento sopra para onde quer, né? Cristo falou para ele, né? Presta atenção. Então, entendeu? Por isso estejam também vocês o que preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês o que menos esperam, né? Então, aquele sacrifício, né? Da cruz, né? De morte, entendeu? Vem para nós a hora que a gente menos espera, né? Muitas vezes fica esperando porque está doente e tudo assim, menos espera. Então a carne vai para o pó, porque Jesus de Nazaré, ele, né, se revelou, né, se manifestou, o verbo se fez carne, né? Mas em Cristo, né, já não vemos ninguém segundo a carne. Então ficamos preparados, né, nesse momento, né, que a carne é abatida, né? Volta para os pó, mas nós nascemos em Cristo, né? Continuo falando, né? Porque ele ressuscitou, ele foi a primícia, ele foi o primeiro. Você vai lá e lê todo 1 Coríntios 15, né? Então ele não é homem para, né, homem para que minta, ele não é filho de Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então ele deu a vida eterna. Só que uns vai herdar, né, o reino, né, na justiça, para a glória de Deus, e outros para a desonra, não é verdade? Preste atenção. Por quê? Por causa disso nós vamos falar outro vídeo, entendeu? Por causa das duas sementes, né? Uns vêm da linhagem de Sete, mas outros vêm da linhagem de Caim, entendeu? É outro vídeo que a gente precisa falar sobre isso, entendeu, menino? Preste atenção. Então vamos ficar por aqui. Vamos curtir o nosso vídeo, vamos prestar atenção no nosso vídeo, vamos se inscrever e vamos compartilhar para que outros venham se inscrever, para entender, entendeu? E me ensinar também, que eu estou aqui para aprender, tá bom? Preste atenção. Há um só corpo para uma só nação, entendeu? Há uma só cabeça, um só espírito para um só corpo, que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é unido, não é dividido, tá bom? Porque corpo dividido não subsiste, menino, nem chega a lugar nenhum, entendeu? Que vai para um lado, vai para o outro, nas ideias, entendeu? Não chega a lugar nenhum, entendeu? Presta atenção. Então, se esse povo que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar, né? Tirar um pouquinho a vaidade, o ego, entendeu? Assim, entendeu? Se humilhar e se converter do seu mau caminho, das suas mal atitudes, mau pensamento, mal religiosidade, né? Do seu mau entendimento, porque o povo fica lendo Mateus 24, falando de mundo e tudo, não sei o que. Preste atenção. Então foi sim, Mateus 24 fala de um final de tempo, assim como Mateus 5:17 ali tu lê também, que você vai entender, né? Foi um período que veio
trazer, né? Concluir, botar o DNA, entendeu? Que foi esse lá, e a Eva se destruiu um pouquinho o DNA, então Jesus, né, teve a promessa, né, da semente da mulher e viria em tempo para consertar esse DNA, então ia acabar um tempo, que é um tempo de condenação, né, um tempo de maldição, e ele trouxe a graça para nós, tá bom, menino? Preste atenção. Então, beijo para todo mundo, um abraço apertado. E vamos nos ligar na palavra, entendeu? Na palavra que está escrita, né? Na palavra que está escrita, tá bom? Preste atenção. E até o próximo vídeo, né? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo.